Bom dia, irmãos. Espero que todos vocês tenham passado bem esta semana, firmes na fé. Esta maratona que nós estamos percorrendo, não é? Contra esta pandemia que nos tem limitado a todos, quer no nosso dia a dia, quer na nossa disponibilidade mental, emocional, afetiva. E é importante que continuemos a ter alimento verdadeiro, genuíno de Deus, e essa é uma responsabilidade que eu sinto no meu coração para com todos vocês, a fim de nós nos conservarmos numa posição que nos permita ser de vitória e de crescimento quando tudo isto passar. Hoje eu trago-vos uma palavra que tem como título Onde encontrar forças em tempos de crise. Onde encontrar forças em tempos de crise. Eu acredito que um dos sentimentos mais assustadores que o ser humano, e em particular qualquer um de nós, já tem experimentado, é o sentimento de não sentirmos forças para continuar no meio de uma crise. Temos esse sentimento aterrador de nos sentirmos impotentes perante uma tempestade que se abate sobre a nossa vida. Muitas vezes as pessoas não são confrontadas com o problema em si, mas muitas vezes com a sombra, com a ameaça desse problema. É o caso desta pandemia para a generalidade de todos nós, que pela graça de Deus não temos tido consequências diretas graves desta pandemia, mas muitos de nós temos sentido a sombra permanente deste problema nas nossas vidas, uma ameaça permanente à nossa saúde, uma ameaça permanente à nossa vida social, uma limitação constante à vida profissional daqueles que têm uma vida ativa e também, como é óbvio, muito constrangimento a nível afetivo, a nível emocional, uma limitação grande na nossa vida social e, portanto, muitas vezes isto cria em nós um sentimento de impotência, de falta de capacidade. Sentimos que não temos capacidade para resistir durante muito tempo ou para enfrentar ou para ultrapassar situações como esta. Eu queria vos lembrar uma passagem em Provérbios 24, versículo 10, que diz o seguinte: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força? Se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força? Então hoje nós vamos procurar, vamos ver onde é que nós podemos encontrar forças em tempos de crise, para permanecermos de facto nessa fortaleza que é Cristo, não é? Mas de uma forma prática sabermos onde está essa força, o que é que nós precisamos de fazer, onde é que nós vamos encontrar. Sabemos que é em Cristo, mas de que forma é que Cristo vai fazer essa força chegar ao nosso espírito, ao nosso coração, de forma a suster a nossa vida e nós podermos suster a vida de outros. Ora, em Efésios 6:10, num versículo que muitos de vocês conhecem muito bem, o apóstolo Paulo diz assim aos Efésios: fortalecei-vos no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por outras palavras, fortaleçam-se em Jesus, fortaleçam-se na palavra de Deus, fortaleçam-se na força do seu poder, fortaleçam-se no poder do Espírito Santo. Então, de alguma forma, o apóstolo Paulo está a nos dizer onde é que nós vamos encontrar essa força. A nossa força está na comunhão com as Escrituras, está na comunhão com o poder de Deus. Talvez por isso Jesus um dia tenha dito a quem o ouvia, e a alguns fariseus, alguns judeus que o olhavam com algum desdém, que disse Jesus na altura que por não conhecer, ter um conhecimento, por não ter uma experiência pessoal com as Escrituras e com o poder de Deus, o caminho daquelas pessoas era errante. Ora, é exatamente o oposto que nós precisamos. Nós precisamos conhecer as Escrituras e ter uma experiência pessoal com o poder de Deus. Então, este é o tempo de você descobrir por si mesmo a força que há em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Este é o tempo de você redescobri-lo na sua intimidade, pela comunhão com o Espírito Santo, falando com Ele, buscando, louvando e adorando a Deus, esperando na presença de Deus, pegando nas Escrituras e como quem vai a um terreno baldio, sabendo que lá está um tesouro escondido que necessita ser encontrado, nós de forma aberta e dirigida por aquilo que sentimos no coração, irmos às Escrituras e procurarmos esse tesouro escondido, procurarmos esse Deus
que está oculto na revelação da sua palavra. É importante na comunhão da oração, na intimidade, nós experimentarmos Deus e as Escrituras. Este é o tempo de nós fazermos isto. Sempre há algum momento em nossa vida em que Deus de alguma forma nos tira as muletas da nossa vida. Todos nós temos muletas no sentido que estamos permanentemente procurando apoios nas pessoas, nas circunstâncias da vida, porque sempre temos esse sentimento que nos falta sempre qualquer coisa. Há algum fundo de verdade no sentido de que Deus nos colocou no seio de uma igreja e não deu tudo a cada um de nós, mas deu tudo a todos, para que nós procurássemos força na vida uns dos outros, na fortaleza que emana da vida comunitária de um corpo chamado igreja. No entanto, há momentos na vida em que Deus de alguma forma quer tirar-lhe as suas muletas, para que você descubra que você pode andar sem essas muletas. E as crises são esses momentos, são essas oportunidades, fornecem-nos essas oportunidades de nós podermos redescobrir que Deus é, na verdade, tudo quanto nós precisamos. E eu queria aqui deixar uma nota que nunca ninguém vai descobrir que Deus é tudo o que precisa de ânimo leve, ou simplesmente porque teve uma revelação nas Escrituras. Nós só descobrimos verdadeiramente que Deus é tudo quanto nós precisamos quando passamos por momentos na nossa vida em que Ele é tudo aquilo que nós temos. Ou seja, é quando tudo falta, quando tudo aquilo em que estamos habituados a confiar e a esperar apoio nos falha, e nós nos dirigimos, nos voltamos por necessidade para Deus, e entramos no nosso deserto, tomamos a nossa própria cruz, procuramos a nossa experiência pessoal com Deus, uma experiência quase de sobrevivência espiritual, que nós de facto encontramos Deus. E talvez por isso ele diga que se nós o buscarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, nós vamos achá-lo. Então Deus quer que cada um de nós faça essa viagem em algum momento da sua vida. Então, se estiver a passar por um momento assim, decida no seu coração ir ao encontro do seu Deus. Este é o tempo de você não ficar apenas por ouvir o que os outros dizem acerca de Deus e o quanto os outros conhecem de Deus. Este é o tempo de você ouvir a voz de Deus, pessoalmente. Ir à sua presença e ouvi-lo. Este não é o tempo apenas de você se deliciar com os louvores e com a adoração de grandes grupos, de grandes bandas, de grandes grupos de levitas que louvam e adoram a Deus de uma forma excepcional. Tudo isso nos faz bem, tudo isso é bom, mas este é o tempo de não ficar apenas por aí. Este é o tempo de você verdadeiramente entrar no seu quarto, como diz a Bíblia, e em oculto com Deus, adorá-lo. Experimentar o que é estar numa sala onde você atua para uma só pessoa, que é Cristo, que é Deus, e entrega todo o seu coração. Então, o mesmo Espírito que materializou todas as palavras de Deus Pai, quando da criação dos céus e da terra, o mesmo Espírito que vivificou cada palavra de Jesus para que se tornassem em milagres que nós hoje conhecemos pelas Escrituras e dos quais alimentamos a nossa fé, esse mesmo Espírito que do meio dos mortos ressuscitou a Cristo, a Bíblia é perentória em dizer que esse mesmo Espírito habita connosco. Ele está com o cristão. Ele trouxe e está personificado na pessoa do Espírito Santo que está sobre a vida e no coração de um cristão, e é ele responsável por essa subexcelente grandeza do poder de Deus que opera sobre a nossa vida, a vida daqueles que creem. E nós precisamos pessoalmente conhecer. Este é o tempo de você conhecer pessoalmente essa pessoa do Espírito Santo, de você falar com ele, de você procurar ouvir a sua voz, de você de alguma forma torná-lo parceiro principal de todas as experiências da sua vida, sejam as mais pequeninas, as mais insignificantes, sejam os maiores desafios. Este é o tempo de você envolver-se genuinamente com Deus e fazer dele o sócio principal de tudo aquilo que é importante para si. Então, há uma graça de Deus sobre a sua vida, e tal como o apóstolo Paulo descobriu nos momentos da sua maior fraqueza, você também precisa descobrir isso, que a graça de Deus lhe basta. Há uma graça sobre a sua vida que impede que o mal triunfe sobre a sua vida.
Há uma graça sobre a sua vida que retarda o juízo, que retarda as consequências, porventura, de situações menos boas que você tem em sua vida, mas que traz à sua vida verdadeiramente essa compaixão de Deus, esse amor de Deus, que lhe permite descobrir que mesmo quando pessoalmente, naturalmente, você se sente mais fraco, mesmo assim você pode dizer, como o apóstolo Paulo, que é forte naquele que o fortalece. Então, essa é na verdade a descoberta que você deve fazer neste tempo. Então, não se esqueça, vamos encontrar forças fortalecendo-nos no Senhor e na palavra e na força, desculpem, do seu poder. A Bíblia também nos diz que Deus é um Deus de esperança e que em esperança Deus nos enche de gozo e de paz, e pela virtude, pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus nos faz abundar de esperança. Então, tenha cuidado com o seu depósito de combustível chamado esperança. Não deixe que a esperança esteja no limiar da reserva. Nós temos que ter o coração cheio de esperança. Não podemos viver a vida inteira com uma luzinha ao fundo do túnel. Nós temos que caminhar para essa luz que está diante de nós e percebermos que essa luz não é pequena em si mesma, mas ela é pequena porque tem estado muito longe do nosso coração, da nossa vida, do nosso olhar atento, da nossa confiança. Mas se nos aproximarmos dessa luzinha que está ao fundo do túnel, vamos observar que essa luz vai crescendo e vamos percebendo que ela é uma luz gigantesca. É como se você olhasse para uma estrela no céu e visse lá uma luzinha pequenina lá em cima, mas tivesse a possibilidade, por um qualquer meio, de se aproximar dessa estrela, iria perceber que essa estrela é enormíssima, é não sei quantas vezes maior que a própria Terra, não é? Então Deus é assim para nós. À medida que nos aproximamos dele, ele se agiganta no nosso coração e nos permite ver a vida de uma forma totalmente diferente. Nós sentimos renovados as nossas forças porque nos sentimos acompanhados por aquilo que é mais poderoso de todos em nossa vida. Ora, em Romanos 15, versículo 13, diz-nos exatamente isso, não é? Que Deus é um Deus de esperança, que nos enche de gozo, de paz, e é pela virtude do Espírito Santo que nos faz abundar em esperança. Então, não se esqueça que a esperança é outra poderosa fonte de força para si. Eu estou a falar em particular da esperança divina. Muitas vezes, naquilo que é a esperança no mundo, nós percebemos que por si mesma a simples esperança já tem um poder tremendo. E todos nós conhecemos pessoas que, tendo todos os recursos que necessitam, tendo uma série de pessoas que os podem ajudar, mesmo assim, vemos muitas pessoas desistirem de lutar. Porquê? Porque lhes falta a esperança. Nós podemos ter tudo, mas se não tivermos esperança, nós não temos aquela faísca que precisamos, não é? Para pôr a arder toda a nossa lenha, não é? Disponível para atear todo aquele fogo que nós queremos em nossa vida. A esperança tem essa capacidade de atear o fogo, de manter-nos ligados àquilo que nós esperamos que de bom nos aconteça. Ao contrário, vemos pessoas que vêm de ambientes desfavorecidos, do nada, e são pessoas que, mesmo não tendo muito ou não tendo quase nada, elas acordam determinadas a cada dia, vão à luta e levantam-se no dia seguinte e continuam persistindo, procurando as coisas que esperam que aconteçam em sua vida, coisas boas. E porquê? Porque é que essas pessoas conseguem chegar longe? Porque elas têm esta fonte dentro delas, elas têm esta força que emana no seu coração, no seu íntimo todos os dias, que se chama esperança. Então Deus tem uma esperança divina. A Bíblia nos diz que Cristo é a nossa esperança. E Deus nos quer manter nessa esperança viva das suas promessas, das coisas boas que Deus nos revela. Deus quer que você compreenda que toda vez que lê ou que tem contacto com uma promessa nas Escrituras, não é uma mera leitura, não é um mero olhar para qualquer coisa que nós dizemos seria bom que isto acontecesse. Não, as promessas em si mesmo são profecias para a nossa vida. É Deus falando para nós o que Ele está na disposição de fazer em nossa vida. E é por isso que sobre essa esperança que nos é criada, nós devemos colocar a nossa fé. Muitos dizem, e então nós sabemos que até há um ditado que diz que enquanto há vida há esperança, e todos brincamos ou abusamos um pouco disto no nosso dia-a-dia,
mas aquilo que vemos na prática é que tantas e tantas pessoas, apesar de terem vida, não têm esperança, não é? Vivem desanimadas, vivem desencorajadas todos os dias, vivem-se arrastando, vivem sobrevivendo, não procuram o melhor que a vida lhes pode dar, nem alcançar o máximo potencial que a sua vida pode ter nesta terra. E porquê? Porque lhes falta esse condimento tão importante que é a esperança. Então eu diria que é mais bíblico nós dizermos que enquanto há esperança há vida. Em vez de dizermos que enquanto há vida há esperança, deveríamos dizer que enquanto há esperança há vida. Porque na verdade é quando conservamos essa esperança das coisas boas que Deus está prestes a fazer em nossa vida, que mesmo no meio do caos, mesmo no meio da adversidade, mesmo abatido pelas coisas que não nos correm tão bem, nós somos capazes de nos levantar das nossas cinzas e vencermos nesta vida. Então não se esqueça, Cristo é a sua esperança, busque-o e não perca essa esperança no seu coração. Outra fonte de força que nós temos, que a Bíblia nos fala, a Bíblia nos revela que a nossa fé, a nossa mera e simples confiança em Deus, a nossa crença que nos traz essa paz, essa confiança em Deus, ela própria se torna a nossa força. Em Isaías 30, versículo 15 diz que Deus falando para o seu povo diz: só voltando para mim e confiando em mim sereis salvos. Só voltando para mim e confiando em mim sereis salvos. Pois no descanso e na confiança está a vossa força. No descanso e na confiança está a vossa força. Irmãos, onde há esperança divina, nós podemos efetivamente pôr a nossa fé. E porquê? Porque a fé, em definição, é isso mesmo. Diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, que esperamos alcançar, que esperamos que Deus coloque num tempo oportuno em nossa vida. Desses frutos que Deus promete que serão dados na nossa vida na estação própria. Então, essa fé é uma força espiritual no sentido que é um braço que Deus, é como se Deus lhe desse um braço no mundo espiritual, assim que vive no mundo natural, para que você possa ir buscar a força em cada momento da sua vida que necessita para à medida da circunstância que você enfrenta. Porque Deus é uma fonte de recursos ilimitados. E é por isso que a Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então a Bíblia nos diz que, noutra passagem muito conhecida, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que põem a sua confiança em Deus, aqueles que estão esperando em Deus no sentido que estão em Cristo, esperando que seja Deus a abrir todos os caminhos em sua vida, que estão trabalhando sabendo que é Deus quem trabalha com eles, que descansam sabendo que é Deus que os protege. Portanto, aqueles que estão esperando no Senhor, a Bíblia diz, esses renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. A fé literalmente nos dá asas para nós voarmos, para nós nos elevarmos deste patamar natural onde nós vivemos e tal como uma águia, subirmos acima deste mundo e podermos planar bem alto e vermos o mundo de uma perspectiva totalmente diferente, através da perspectiva do céu. Ora, para quem não saiba, o seu Deus tem asas, não é? A Bíblia nos diz que a fé nos dá asas, porque o seu Deus e o meu Deus, ele tem asas. Ele é um Deus que é espiritual. A Bíblia nos diz, tendo esse termo de comparação e essa simbologia das asas, diz no Salmo 91 que Deus nos cobre com as suas penas e à sombra das suas asas nós nos confiaremos. Quer dizer, nós nos ficaremos firmes em nossa fé, sabendo que a sua verdade é nosso escudo, é nosso broquel, que ela não permite que outra coisa aconteça em nossa vida que não a vontade de Deus, porque é como se estivéssemos debaixo, não é? De uma ave protetora que cuida das suas crias. Então essa simbologia bíblica tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Nós, quando vivemos nessa fé e na força que a fé nos traz, nós subimos que nem as águias acima deste mundo natural, tiramos os pés do chão, por assim dizer, e ao andar nas alturas, nós olhamos para baixo e vemos aqueles montes, aqueles declives, aquelas montanhas que pareciam intransponíveis em nossa vida, aqueles problemas do nosso cotidiano que nos pareciam impossíveis de resolver. Nós podemos olhar para eles
de cima para baixo, numa posição de autoridade, numa posição de soberania, de sobrançaria, e olhar e ver o real tamanho que eles têm aos olhos do Deus Criador. Ou seja, aquilo que nos parece muito grande aqui no nosso dia a dia torna-se muito pequeno, torna-se muito capaz de ser resolvido quando nós nos refugiamos em Deus. A águia, ela voa nas alturas e procura fazer os seus ninhos naqueles altos rochedos, como às vezes vemos em programas sobre a natureza, rochedos inacessíveis a quaisquer outros animais que possam perigar a sua prole, a sua descendência, não é? As suas crias. Então eles sobem até aqueles altos penhascos nas alturas e ali constroem os seus ninhos em plena rocha. Ora, é toda esta simbologia que a palavra de Deus nos traz. Quando você está firme, vivendo e construindo a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus, digamos que você é como se você subisse deste mundo natural, suscetível e vulnerável, e você pudesse pisar, não é? Pudesse firmar os seus pés sobre essa rocha que está nas alturas, esse esconderijo do Altíssimo que Deus lhe permitiu ter pela fé na sua presença, onde você pode descansar, sabendo que é um Deus omnipotente que cuida de si, que impede que qualquer mal chegue ao seu ninho, que qualquer praga chegue até si ou à sua casa. Então é tudo isso que nós precisamos deixar entrar no nosso coração. Então não se esqueça, vamos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. Vamos ter comunhão com as Escrituras de uma forma desprendida, de uma forma de nos rendermos a Deus. Vamos procurá-lo na sua palavra e vamos encher o nosso coração de esperança em Cristo. Vamos nos fortalecer nas promessas. Vamos deixar que Deus ateste o nosso depósito de esperança, mas também que nos ajude a viver na nossa fé, porque nessa fé, não é, como diz a Bíblia, no descanso e no descansarmos em Deus e na confiança que nós temos em Deus, está aí a nossa força. E por último, eu queria deixar-vos esta exortação. Em Neemias 8, versículo 9 e versículo 10, Neemias num período muito sensível para todo o povo de Deus em Israel, um período em que os muros do templo de Israel tinham sido destruídos e em que Neemias estava envolvido com uma série de homens em reconstruir esses muros. Houve um momento em que todos, digamos assim, se colocaram na presença de Deus, as famílias inteiras se colocaram na presença de Deus em reverência, em culto a Deus. E Neemias disse a dada altura: este dia é consagrado ao nosso Deus, ao Senhor nosso Deus. Então não se lamentem, não chorem, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então a minha exortação é que em momento algum você deixe que as notícias, que a sombra, que o nevoeiro causado por esta tempestade, por esta pandemia, de alguma forma roube ou melindre a alegria da sua salvação. E não há melhor forma de conservar essa alegria do que permanecer em íntima comunhão com Deus e estarmos na disposição diária de louvarmos a Deus com alegria, de celebrarmos sem qualquer complexo o Deus forte da nossa salvação. Pode parecer loucura ao mundo natural nós em tempos como estes estarmos nos alegrando, saltando e louvando a Deus com cânticos alegres na sua presença, mas já a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Mas para nós que cremos em Deus, sabemos que praticar o Evangelho, praticar a palavra de Deus, é o poder de Deus que está ali puro para nós, para a salvação daquele que crê. Então, quando você louva, quando você exulta a Deus na alegria da sua salvação, você está antecipando as suas vitórias, está celebrando antecipadamente o livramento que espera de Deus, a provisão que espera de Deus, a proteção que confia que Deus terá para a sua vida e as coisas boas que Deus sabe, que você sabe que Deus não deixará de fazer, aconteça o que acontecer à sua volta, aconteça o que acontecer no seu país, aconteça o que acontecer à sua esquerda ou à sua direita. A Bíblia promete que o Senhor será o seu bom pastor e que nada lhe faltará. Então vamos nos alegrar e não vamos deixar que a alegria da nossa salvação
de alguma forma seja corrompida. Eu gostava de orar por todos vocês, em particular por si, que eventualmente se esteja sentindo esteja sentindo na sua pele tudo isto que eu estive hoje a dizer, que se sinta de alguma forma incapaz, impotente, que esteja a sentir o medo a se cercar muito perto de si, por sentir que não tem controle sobre as coisas que acontecem à sua volta, não tem controle sobre o seu dia, sobre aquilo que está por vir. E eu quero lhe dizer esta verdade libertadora: você e eu não precisamos estar no controle de nada, desde que Deus esteja no controle de tudo. Aquilo que nós precisamos de fazer é estar com aquele que controla todas as coisas e confiar o nosso coração e a nossa vida àquele que tudo controla, e confiar que no poder do seu amor nenhum mal se chegará até nós, nem praga alguma atingirá a nossa casa. Então eu gostava que aí mesmo onde está meu irmão, minha irmã, baixasse a sua cabeça agora em reverência diante de Jesus, pois eu gostava, como seu pastor, de orar por si agora e abençoá-lo. Deus serve-se de homens para nos abençoar. Deus serve-se de pessoas a quem Ele deu autoridade para nos abençoar, nos levantar no meio deste mundo natural como luz para o mundo. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu trago à Tua presença estes meus irmãos, cada um destes meus irmãos que está me ouvindo, que está recebendo o recado que Tu lhe estás dando, Senhor, através da minha vida, deste ministério. E, Senhor, eu os abençoo. Eu oro, Senhor, para que em Tua presença todos eles, sem exceção, Te conheçam, Deus. Que todos possam conhecer que Tu és um Deus bom, que Tu livras aqueles que em Ti confiam e não deixas confundidos aqueles que confiadamente se refugiam na sombra do Teu poder, Senhor. Enche-os, Pai, com o Teu gozo, com a Tua paz, e faz abundá-los, Senhor, em esperança no seu coração. Ora para que eles encontrem, eu oro para que eles encontrem, Senhor, a sua força em sua fé e no poder de Deus, para que eles possam experimentar as Escrituras, possam experimentar essa subexcelente grandeza do poder de Deus que está sobre as suas vidas, para os livrar a cada instante, e que eles possam permanecer, Senhor, na alegria do Senhor e fazer da alegria do Senhor a sua força, Senhor. E possam, conforme a Tua palavra diz, com alegria tirar águas dessa fonte da salvação que é Cristo para as suas vidas a cada dia, Pai. Senhor, eu abençoo aqueles que porventura estejam num momento de maior vulnerabilidade, aqueles que estejam em privação material e financeira, aqueles que estejam em privação de saúde, aqueles que estejam amedrontados na sua alma, Senhor. Eu repreendo todo o espírito de medo na vida deles, eu repreendo toda a atmosfera que não seja do reino de Deus em suas vidas, e oro, Pai, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade agora sobre a vida de cada um deles, e que o Teu Espírito se aposse da atmosfera das suas casas, dos seus corações, da sua alma, agora mesmo. Concordo com essa Tua vontade na vida de cada um deles, Pai, e Te agradeço porque sei que é o que estás a fazer, em um nome de Jesus. Os irmãos concordam comigo dizendo: eu recebo no nome de Jesus. Amém? Eu gostava de deixar aqui uma exortação final para que os irmãos continuem a orar uns pelos outros, continuem a orar pela nação, não vamos desistir desta nossa nação, vamos pôr o poder da oração ao serviço de quem mais precisa, vamos continuar a orar pelos profissionais de saúde, pelos que estão em risco de vida, e vamos estar atentos a todos quantos vivem à nossa volta. A vida de um cristão não é feita só de refúgio em oração, é feito também de darmos a cara pela vida das pessoas. Quem sabe aí ao seu redor você tem vizinhos, tem pessoas no seu prédio, ao redor da sua casa, pessoas que você conhece, familiares que precisam de apoio, que precisam de ajuda, pois com as devidas precauções, com os devidos cuidados, vamos procurar formas criativas de os poder apoiar, de os poder fortalecer. Use os meios tecnológicos que têm à sua disposição, comunique com eles, traga-lhes uma palavra de fé, de esperança. Lembre-se que você tem a boca que Deus precisa para que eles ouçam a voz de Deus, tal como está a acontecer comigo hoje em relação à vossa vida. Deus serve-se de nós para aparecer na vida uns dos outros, tal como aconteceu com Jesus. E não se esqueça também de apoiar o ministério da sua igreja local.
Eu quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que se têm lembrado e que fielmente têm continuado a contribuir, mesmo sem os cultos presenciais, para a casa de Deus, com suas ofertas de amor, com suas primícias, seus primeiros frutos de sua vida financeira. Isso não deixa de ser importante, porque há sempre responsabilidades por cumprir e, acima de tudo, há uma vida de aliança que nós temos com Deus e que deve ser corroborada, não escondendo área alguma da nossa vida de Deus, mas colocando todas as coisas genuinamente nas mãos de Deus. A esses que têm dado, a Bíblia garante que ser-vos-á dado de novo, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus promete deitar de novo sobre aqueles que de uma forma sincera dão em nome de Deus. E a Bíblia diz que com essa mesma medida com que medimos os outros, Deus nos medirá de novo. Deus é um Deus justo, mas Ele é um Deus também de graça e de misericórdia. E a sua provisão estará certamente trazendo o que você necessita em sua vida. No próximo domingo nós vamos ter Santa Ceia, vai ser o primeiro domingo do mês de fevereiro, e nós não vamos deixar de tomar Santa Ceia, tal como já aconteceu num outro período de confinamento. Aquilo que eu gostava de vos pedir é que mais uma vez vocês preparem aí em vossa casa cálices com um pouco de vinho no fundo. Não vá-se dar o caso de você ter uma unção que não é de Deus, não é? Então é muito importante ser um cálice com um bocadinho de vinho no fundo e pão à conta, de acordo com as pessoas que estarão a ver consigo esta mensagem, participar deste culto. E vamos preparar tudo isso para o próximo domingo, atempadamente, pois eu em oração irei consagrar esses elementos que estão com vocês. Os elementos que todos apresentarem para a Santa Ceia serão por mim aqui consagrados por meio da oração, e ainda que estejamos à distância, nós vamos ser um só na presença de Deus e vamos nos fortalecer enquanto igreja. Amém? Um bem-aja a todos e não se esqueçam, vamos redescobrir Deus na intimidade. Procure Deus. Você não pode viver o resto da sua vida com aquilo que os outros dizem acerca de Deus. Você tem que encontrá-lo, você tem que experimentá-lo. E só há um caminho, é estar com Ele. Deus vos abençoe.